E, em nome do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, eu quero saudar a filiação de lideranças políticas tão importantes e tão relevantes ao país, aqui no partido. Saudar aqui o ex-governador Geraldo Alckmin, que se filia ao PSB, o senador Dário Berger, com quem eu tive o privilégio de conviver no Senado. Também saudar o vice-governador Carlos Brandão, doutor Augusto Botelho, a Carmen Silva, grande companheira, e, em nome deles, saudar todos os que estão se filiando aqui. É um ato muito importante e relevante para o país. E, claro, fazer uma saudação muito especial às lideranças do PSB. Ao meu companheiro e amigo Carlos Siqueira, ao Márcio França, ex-governador de São Paulo, ao governador Paulo Câmara, governador Renato Casagrande, governador João Azevedo, governador Flávio Dino, nosso prefeito João Campos, líder Bira do Pindaré, que está aqui, e também os líderes que eu estou vendo aqui, Alessandro Molon, Marcelo Freixo, que estão nesse evento. Esse ato de filiação ele tem um imenso significado para o futuro do Brasil. Nunca foi tão necessário somar forças e mobilizar energias em defesa do nosso país. PT e PSB têm uma trajetória comum na luta pela democracia e na construção de um país melhor e mais justo para a imensa maioria do povo brasileiro. Nós estivemos juntos, no governo, na oposição, na defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, do povo brasileiro, da soberania nacional. Juntos, fizemos história nesse país. E juntos, vamos fazer história novamente. Em torno da candidatura do presidente Lula, que manda um abraço afetuoso a todos e todas vocês, ao Partido Socialista Brasileiro. Nós precisamos encerrar esse tempo de sofrimento por que passa o povo brasileiro, de retrocesso, de ações que tiram a esperança no futuro do país. Nós precisamos reacender essa esperança no coração do povo brasileiro. E é esse campo político que está aqui, que tem essa responsabilidade. E é muita responsabilidade que nós temos. Então, tenho certeza que esse grande movimento que se faz de unidade, de união, das diversas forças que defendem a democracia e a soberania, vai ser muito relevante para nós fazermos esse enfrentamento e trazer novamente o Brasil para o povo, para as mãos do povo brasileiro. Parabéns aos companheiros e companheiras do PSB. Viva a unidade das forças democráticas e populares na reconstrução do Brasil. Grande abraço. É uma alegria estar aqui hoje. A política diz que é a arte do bem comum. Ela é a mais difícil das atividades humanas, extremamente difícil, e no mundo inteiro, não só aqui. E exige coragem. Chesterton dizia que a coragem é a primeira das virtudes, porque sem ela, na hora do perigo, todas as demais desaparecem. E esse é um momento excepcional que o Brasil está vivendo. Eu, há 45 anos atrás, aliás, mais, 49, aos 20 anos de idade, estudante de medicina, fui candidato a vereador na minha cidade natal, cidade de nome comprido, Pindamonhangaba, e para redemocratizar o Brasil. A luta era redemocratizar o Brasil, né? Tirar a ditadura, as ditaduras que suprimem a liberdade em nome do pão, não dão o pão que prometeram e nem devolvem a liberdade que tomaram. Nós vivemos hoje um desses novos momentos graves da vida nacional. 2 pesadelos que assombram o país: violência e miséria, fome. Sempre se diz que o Brasil tem uma dívida social com a nossa população, mas isso aumentou e piorou enormemente. Essa é a razão de estarmos aqui.
no PSB, nesse Partido da Esperança, que tem história. João Mangabeira, Miguel Arraes, nosso querido Eduardo Campos, que eu vivi com a família pós-acidente, aqueles dias difíceis após a tragédia. Mas o que nos consola é de que as grandes mulheres e os grandes homens nós não enterramos, nós semeamos, João Campos. Semeamos seus sonhos, as suas ideias, as suas lutas. Transmita um carinhoso e fraterno abraço à sua mãe Renata e também à Tabata, nossa deputada federal. Quero dizer da alegria ter aqui conosco também o deputado Rodrigo. Esse partido que tem história, mas especialmente tem compromisso com a população. Aliás, também me sinto em casa, Carlos Siqueira, porque temos uma origem quase comum. A social-democracia e o socialismo, quando nasceram alguns séculos atrás, o fizeram nos princípios das lutas trabalhistas e das lutas sociais. Antes ainda, com os princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Alguns podem estranhar. Eu disputei com o presidente Lula a eleição em 2006, fomos para o segundo turno, mas nunca colocamos em risco a questão democrática. Nunca. O debate era de outro nível. Nunca se questionou a democracia. Democracia é um valor, é um princípio, é respeito às pessoas. E a primeira tarefa nossa é combater a mentira, porque a mentira é o que há de pior para o regime democrático. Aqueles que criticam, que desconfiam, que agem de maneira displicente em relação ao resultado das eleições, estão, na realidade, ofendendo a democracia. Aqueles, líder, que ameaçam o parlamento, estão ameaçando a democracia. Os que agridem o Supremo Tribunal Federal estão agredindo a democracia. É de um óbvio ululante, e me desculpem o trocadilho, mas é evidente que nós estamos hoje frente a um momento excepcional na vida brasileira. E é preciso olhar para frente. O Churchill dizia que quando nós aprofundamos a rixa entre o presente e o passado, nós nos esquecemos do futuro. Nós abandonamos o futuro. E é o futuro que aqui nos une. A esperança. Dr. Ulisses Guimarães relata que, na última viagem que fez com o Juscelino Kubitschek, daqui de Brasília para São Paulo, Juscelino perorava entusiasmado, dizendo: a política é a esperança. São Lucas é o mais querido dos evangelistas, porque é amoroso. Não é coruja, a política não é coruja que só pia agouros, nem Cassandra do Apocalipse. Política é esperança. E é isso que nos une aqui. E por isso me sinto tão feliz de estar aqui no PSB, com companheiras e companheiros, alguns de longas jornadas, que nos reencontramos aqui nesta casa benfazeja. Outros que nós passamos a conhecer agora e construímos juntos, construiremos um novo caminho. Um partido de quadros. E a gente vê aqui governadores que trabalharam e trabalham e trabalharão de maneira incessante para melhorar a vida da nossa população. As bandeiras são importantes, mas tão importante quanto elas são as mãos que empunham essas bandeiras. Venho aqui para somar. Tem uma rua em São Paulo
que sai do estádio do Morumbi, deveria ser da Vila Belmiro, né, Márcio? Mas fazer o quê? Essa rua sai do estádio do Morumbi e sobe para o Palácio dos Bandeirantes. Ela se chama Rua Padre Lebré. E o Padre Lebré dizia o seguinte: nós devemos ser, na política, um Zé Ninguém a serviço de uma grande causa, É essa grande causa do Brasil que nos une, que nos irmana nesse momento histórico. E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Não chegaria lá, do berço humilde que sempre foi, se não fosse o processo democrático. E por ter conhecido as vicissitudes, é que, na realidade, interpreta esse sentimento da alma nacional. As tarefas políticas não são fáceis, mas em política não se obriga, política se conquista com argumentos, com respeito, ouvindo aqueles que discordam de nós, mas com convicção para trabalharmos em benefício da nossa população. Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser, eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. Vai alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que nós temos no país. O Brasil precisa ser bom não só para alguns, precisa ser bom para todos. Precisa trazer prosperidade para todos, qualidade de vida para todos. Me permitam, ao encerrar, em homenagem até a companheiros do PSDB, permitam citar aqui Pedro Tobias, meu irmão, Floriano Pêsaro também, e outros que nos acompanham e estarão se filiando lá em São Paulo, uma homenagem ao Mário Covas, aqui tão bem lembrado pelo Márcio França. E o Mário Covas sintetizou, num dia de posse, um sentimento que quero encerrar com ele. Apoiar não significa deixar de emitir discordância. Igualmente, é preciso não confundir discordância com ultimato, nem lealdade com subserviência. Lealdade é um valor praticado entre companheiros, mas há uma forma de lealdade que se sobrepõe a todas, a lealdade aos destinos do país. É essa lealdade que aqui nos une e nos congrega. Viva o Brasil! Viva o PSB!